ela recomeçou do zero, sem experiência, sem apoio e com o coração quebrado, mas encontrou força onde ninguém esperava. E o que começou como um desafio de sobrevivência virou um império de sabor. Essa é uma história sobre coragem, reinvenção e tradição. E talvez sobre você também menos, ou sobre alguém que você conhece. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder histórias reais que inspiram de verdade. E compartilhe esse vídeo com quem precisa de um recomeço. Pode ser o empurrão que essa pessoa está esperando. E me conta aqui nos comentários. Se a vida te obrigasse a recomeçar amanhã, por onde você começaria? Tô curioso para saber tua resposta. Agora vem, essa história vai te emocionar. O cheiro de café ainda pairava na cozinha da pequena casa, em Coimbra, quando Marta Fernandes descobriu que sua vida de 22 anos de casamento era uma mentira. Era uma manhã de outubro de 1999. O outono português pintava as folhas de dourado, mas para Marta tudo se tornara cinzento. Não pode ser verdade, Antônio, murmurou ela, segurando com mãos trêmulas o papel que acabara de encontrar na gaveta da escrivaninha do marido. Era uma carta de amor, mas não para ela. A letra feminina e delicada descrevia encontros íntimos, promessas sussurradas, um futuro que não incluía Marta, nem os filhos Miguel, dos 16 anos, e Sofia, de 14. Antônio chegou em casa naquela tarde, como sempre fazia, menos cansado do trabalho na fábrica têxtil, com o cheiro de óleo das máquinas impregnado na roupa azul de operário. Seus olhos castanhos, que um dia fizeram o coração de Marta acelerar quando ela tinha apenas 18 anos, agora evitavam o olhar dela. Marta, posso explicar, disse ele, vendo a carta sobre a mesa da cozinha. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Tu sabes que sempre te amei. Marta sentou-se pesadamente na cadeira de madeira que herdara da avó. Aos 45 anos sentia-se velha demais para recomeçar, mas jovem demais para aceitar viver uma mentira. Seus cabelos castanhos, já grisalhos nas têmporas, emolduravam um rosto marcado pela dedicação à família, menos rugas de sorriso, ao redor dos olhos verdes mosca-alerradas. De cuidar da casa e dos filhos. Quanto tempo, Antônio? Quanto tempo me fizeste de parva? Perguntou. Sua voz mantendo uma calma que ela própria não sabia de onde vinha. Marta, por favor, vamos conversar com calma. Os miúdos podem chegar a qualquer momento. Responde-me. Quanto tempo? Antônio baixou a cabeça, derrotado. 2 anos, admitiu. Mas juro-te, Marta, que já acabou. Posso mudar. Podemos recomeçar. Naquele momento, Marta sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não apenas o coração, mas a confiança que construíra ao longo de mais de 2 décadas. Olhou pela janela da cozinha, vendo o jardim que cultivara com tanto carinho, as roseiras que plantara quando se mudaram para aquela casa. Os brinquedos esquecidos dos filhos, ainda espalhados pelo quintal. Não, disse ela, surpreendendo-os, com a firmeza da própria voz. Não há volta, Antônio. Se fosses capaz de me mentir durante 2 anos, olhando-me nos olhos todos os dias, a confiança morreu. E sem confiança, não há casamento. Naquela noite, depois de Antônio ter saído de casa, prometendo dar um tempo para ela pensar, Marta sentou-se na cama do casal e chorou como não chorava desde criança. Chorou pela vida que pensava ter, pelos sonhos partilhados que se revelaram ilusão, pela segurança que desaparecera num instante. Miguel e Sofia perceberam que algo estava errado. Durante o jantar, a tensão era palpável. Sofia, sempre sensível, aproximou-se da mãe enquanto lavava a louça. Mãe, está tudo bem? Onde está o pai? Marta secou as mãos no avental bordado que ganhara no casamento e abraçou a filha. Vai ficar tudo bem, querida. Às vezes as coisas mudam, mas... amor que eu tenho por ti e pelo teu irmão nunca vai mudar. Nos dias seguintes, a realidade cruel bateu à porta. Marta nunca trabalhara fora de casa. Menos Antônio. Sempre insistira que uma mulher decente devia cuidar da casa e dos filhos. Agora, aos 45 anos, sem experiência profissional, sem curso superior, com 2 filhos adolescentes para sustentar, ela estava completamente perdida.
O advogado que consultou foi direto. Senhora Fernandes, o processo de divórcio pode demorar meses, até anos. E mesmo que consiga uma pensão, provavelmente não será suficiente para manter o padrão de vida que tinham. Precisa começar a pensar em trabalhar. Saindo do escritório do advogado no centro de Coimbra, Marta caminhou pelas ruas de pedra da cidade histórica, que conhecia desde criança. Passou pelo mosteiro de Santa Clara, pela universidade, pelos cafés onde sonhara quando era jovem. Agora, com 45 anos, sentia-se uma estranha na própria vida. Chegando em casa, encontrou uma pilha de contas sobre a mesa. A luz, a água, a prestação da casa menos, tudo precisava ser pago. E Antônio, que prometera continuar ajudando, já demonstrava sinais de que não cumpriria a palavra naquela noite. Deitada sozinha na cama, que partilhara por tantos anos, Marta olhou para o teto e murmurou uma oração que aprendera com a mãe. Senhor, dai-me força para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Era o fim de uma vida, mas talvez, apenas talvez, fosse o começo de outra. Dezembro chegou a Coimbra com o frio típico do inverno português, e Marta sentia que o gelo havia se instalado, não apenas nas ruas, mas também no seu coração. Há 2 meses que Antônio saíra de casa, e as promessas de ajuda financeira já se revelavam tão vazias quanto as desculpas que ele dera durante o casamento. Mãe, não há nada para o lanche, disse Miguel, abrindo o frigorífico numa manhã cinzenta. O rapaz, que crescera rápido demais nos últimos meses, tentava manter a calma, mas Marta via a preocupação nos seus olhos castanhos, tão parecidos com os do pai. Eu arranjo qualquer coisa, filho, respondeu ela, verificando a carteira que guardava na gaveta da cozinha. Restavam apenas 15 euros, o suficiente para mais 2 dias, talvez 3 se fossem muito cuidadosos. Naquela tarde, enquanto Sofia estava na escola, Marta tomou uma decisão que mudaria tudo. Vestiu o casaco mais decente que tinha e saiu para procurar trabalho. Primeira paragem: o supermercado Pingo Doce da zona. Desculpe, senhora, disse o gerente, um homem jovem que podia ser seu filho, mas procuramos pessoas com experiência em caixa ou reposição. A senhora tem alguma experiência profissional? Marta sentiu o rosto queimar de vergonha. Não, senhor. Estive sempre a cuidar da casa e dos filhos. Compreendo, mas infelizmente não posso ajudar. A mesma resposta repete-se no café da esquina, na papelaria, na farmácia, everywhere. A mesma pergunta, experiência profissional, e sempre a mesma resposta constrangedora. De volta à casa, com os pés doridos e o coração pesado, Marta sentou-se à mesa da cozinha e começou a chorar. Foi então que Sofia chegou da escola e a encontrou assim. Mãe, o que foi? Perguntou o adolescente, deixando a mochila cair no chão. Nada, querida. São coisas de adultos. Sofia, que aos 14 anos já mostrava sinais da mulher forte, sentou-se ao lado da mãe. Mãe, eu sei que as coisas estão difíceis. Ouvi a senhora Conceição dizer à vizinha que o paizinho não anda a dar dinheiro. Mas sabe uma coisa? Lembro-me de quando era pequenina, e a mãe fazia aqueles bolos de aniversário para os meus amigos. Toda a gente dizia que nunca tinha comido. Nada tão bom. Marta levantou a cabeça, limpando as lágrimas. Os bolos? Sim, lembra-se do bolo que fez para o aniversário da Catarina? A mãe dela perguntou-lhe 3 vezes pela receita. E aqueles pastéis de nata que fazia aos domingos? O Miguel comia 6 de uma vez? Por um momento, um sorriso fraco apareceu no rosto de Marta. Era verdade, sempre tivera jeito para a cozinha. Aprendera com a mãe, que aprendera com a avó, numa cadeia de conhecimento que se perdia na tradição familiar. Mas Sofia, uma coisa é fazer bolos para a família, outra é vendê-los. Por que não? Tenta, mãe. O pior que pode acontecer é não resultar. Naquela noite, depois dos filhos adormecerem, Marta ficou acordada pensando. Lembrou-se da tia Fernanda que vendia bolos caseiros na feira de Condeixa aos fins de semana. Nunca ficara rica, mas sempre conseguira uns trocos extra. Na manhã seguinte, Marta acordou com uma determinação que não sentia há meses. Foi ao quintal e colheu os últimos limões da árvore,
que plantara anos antes. Na despensa, encontrou farinha, açúcar e ovos. O suficiente para fazer um bolo de limão. Enquanto trabalhava na cozinha, as mãos pareciam ter vida própria. Misturou os ingredientes com a precisão de quem fizera aquilo 1000 vezes, mas nunca com tanta esperança. O cheiro que se espalhou pela casa quando o bolo foi ao forno trouxe lembranças de domingos felizes, de aniversários celebrados, de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Mãe, que cheiro bom! Exclamou Miguel descendo as escadas. Fiz um bolo, disse Marta, tentando parecer casual. Pensei em levá-lo à padaria do Sr. Joaquim. Vê se ele quer comprar. Os olhos do rapaz iluminaram-se. A sério? Okokyu, é uma excelente ideia. 2 horas depois, com um bolo ainda morno embrulhado num pano da cozinha, Marta dirigiu-se à padaria central, no centro de Coimbra. Sr. Joaquim, um homem de 60 anos com bigode grisalho, recebeu-a com curiosidade. Dona Marta, que atrás aqui? Sr. Joaquim, trouxe-lhe um bolo de limão. Pensei que talvez tivesse interesse em vendê-lo na podaria ou padeiro. Olhou desconfiado. Um bolo? A senhora quer vender-me um bolo? É que as coisas têm estado difíceis, desde que me divorciei. Preciso de arranjar maneira de ganhar algum dinheiro. A expressão do Sr. Joaquim suavizou-se. Conhecia Marta desde que ela era miúda. Via menos a passar pela padaria todos os dias, quando ia às compras com a mãe. Bem, não custa nada provar, disse ele cortando uma fatia. Marta segurou a respiração enquanto ele mastigava lentamente. Os segundos pareciam eternos. Caramba, Marta, isto está mesmo bom. Onde aprendeu a cozinhar assim? Com a minha mãe, Senhor Joaquim. Olhe, vou-lhe fazer uma proposta. Traga-me 2 bolos por semana, menos um de limão, e outro à sua escolha. Panola, 15 euros por cada um. Se venderem bem, falamos sobre aumentar a encomenda 30 euros por semana. Não era muito, mas era um começo. Era esperança. Saindo da padaria, Marta olhou para o céu cinzento de dezembro e murmurou: Obrigada, Senhor, obrigada por este primeiro passo. Janeiro de 2000 chegou com uma tempestade que varreu Coimbra durante 3 dias consecutivos. Marta acordava às 5 da manhã para ter os bolos prontos antes dos filhos irem para a escola. Na cozinha pequena da sua casa, iluminada apenas pela luz amarelada sobre o fogão, ela amassava, misturava e temperava com a dedicação de quem sabia que cada bolo podia significar a diferença entre ter jantar na mesa ou não. Mãe, está a trabalhar há 3 horas, disse Sofia, aparecendo na cozinha em pijama, ainda com o cabelo despenteado do sono. Os bolos não se fazem sozinhos, querida, respondeu Marta, sem tirar os olhos da massa que batia a mão. Não, dinheiro para uma batedeira elétrica, por isso os músculos dos braços doíam-lhe todas as manhãs. Deixe-me ajudar, ofereceu Sofia, lavando as mãos na pia. Tens de ir para a escola. Ainda faltam 2 horas. Posso ajudar a decorar os bolos. Marta, sorri. A filha havia herdado o jeito artístico. Suas decorações com açúcar em pó e raspas de limão transformavam bolos simples em pequenas obras de arte. Há 3 semanas que levava bolos ao Sr. Joaquim, e a resposta dos clientes era melhor do que esperava. Na segunda semana, ele pediu-lhe 3 bolos. Na terceira, 4, mas mesmo assim, o dinheiro mal chegava para o essencial. Dona Marta, disse o Sr. Joaquim, numa manhã de sexta-feira, preciso de falar consigo. O coração de Marta disparou. Será que ia dispensá-la? Será que os bolos não estavam suficientemente bons? Os seus bolos estão a fazer muito sucesso, continuou ele. Tenho clientes que vêm cá só para comprá-los. Ontem, uma senhora de Lisboa que estava de passagem levou 2 para oferecer à família. Disse que nunca tinha provado nada igual. Marta suspirou de alívio. Ainda bem, Senhor Joaquim. Mas aqui está o problema menos preciso demais. Os clientes perguntam sempre se há outros sabores. Não pode fazer bolos de chocolate ou do laranja? E que tal uns pastéis de nata, peixes do nata? Marta sabia a receita de cor menos aprendera com a avó, que trabalhara numa pastelaria nos seus tempos de... Mas fazer pastéis de nata em casa sem os fornos adequados seria um desafio. Posso tentar, disse ela, mas vou precisar de mais ingredientes.
E isso significa mais dinheiro inicial. Olhe, vou lhe fazer uma proposta, disse o senhor Joaquim, baixando a voz. Eu adianto-lhe o dinheiro para os ingredientes, e depois desconto do pagamento dos bolos. Que lhe parece? Era um risco, mas também uma oportunidade. Aceito, disse Marta. Naquela tarde, com 50 euros adiantados pelo padeiro, Marta foi ao mercado fazer compras, como há muito não fazia. Ovos frescos, manteiga de boa qualidade, farinha tipo 55, açúcar refinado, canela de Ceilão, ingredientes que faziam diferença no sabor final. De volta a casa, encontrou Miguel na cozinha, fazendo os trabalhos de casa sobre a mesa. Mãe, posso perguntar uma coisa? Claro, filho. Os miúdos na escola andam a perguntar por que é que já não temos carro. O Rui disse que o pai dele viu o nosso pai com uma mulher nova no café do Mondego. Marta parou de arrumar as compras. Era inevitável que os filhos descobrissem mais detalhes sobre a separação, mas ainda doía. Miguel, o teu pai fez escolhas que magoaram muito a nossa família. Mas isso não significa que vamos desistir. Estamos a construir uma vida nova, só nossa. Eu sei, mãe. E sabe que mais? Prefiro 1000 vezes comer os seus bolos todos os dias do que viver com alguém que mente. Naquela noite, Marta experimentou fazer pastéis de nata no forno de casa. Primeira fornada queimou. A segunda ficou com a massa muito dura. Na terceira tentativa já passava da meia-noite. Conseguiu algo próximo do que pretendia. Mãe, vá dormir, disse Sofia aparecendo na cozinha. Amanhã tenta outra vez. Mais uma fornada, filha. Acho que já descobri o segredo. E descobrira, mesmo. Na quarta tentativa, os pastéis saíram com a massa folhada perfeita, o creme sedoso e aquela ligeira caramelização por cima, que fazia toda a diferença. Na manhã seguinte, levou 6 pastéis de nata junto com os bolos habituais. O senhor Joaquim provou um e fechou os olhos, saboreando. Marta, isto está melhor que os do Café Nicola em Lisboa. Onde aprendeu esta receita? Com a minha avó, senhor Joaquim. Ela dizia que o segredo estava na temperatura do forno e na qualidade do cream. Bem, a partir de hoje quero uma dúzia de pastéis todos os dias. E sabe que mais? Acho que devia pensar em expandir. Há outras padarias e cafés em Coimbra que ficariam interessados. Expander. A palavra ecoou na mente de Marta durante o resto do dia. Será que seria possível? Conseguiria ela, que há poucos meses não tinha coragem de sair de casa, abastecer várias padarias? Naquela noite, enquanto os filhos dormiam, Marta sentou-se à mesa da cozinha, com um papel e uma caneta. Fez as contas. Se conseguisse fornecer 3 padarias, podia ganhar o suficiente, não apenas para as despesas básicas, mas talvez até para melhorar a qualidade de vida da família. Olhou pela janela da cozinha, vendo as luzes de Coimbra cintilarem na escuridão. Algures na cidade, havia pessoas que não conhecia, mas que já apreciavam o seu trabalho. Era um pensamento estranho e ao mesmo tempo reconfortante. Obrigada, senhor, murmurou, por me deres esta oportunidade. Ajuda-me a ser corajosa o suficiente para aproveitar. Amanhã visitaria outras padarias. Era a hora de dar o próximo passo. Março chegou a Coimbra com os primeiros sinais da primavera, e Marta sentia que algo estava a despertar também dentro dela. Há 2 meses que fornecia pastéis e bolos para 3 padarias da cidade, e pela primeira vez desde o divórcio, conseguia dormir sem se preocupar com as contas do final do mês. Mãe, a senhora da pastelaria do Largo da Portagem telefonou, disse Miguel, entrando na cozinha onde Marta preparava a encomenda da manhã. Quer falar consigo sobre uma encomenda especial? Dona Célia, proprietária da pastelaria Mondego, era uma mulher elegante nos seus 60 anos, conhecida em Coimbra por ser exigente com a qualidade dos produtos que vendia. Quando Marta a procurou pela primeira vez, foi recebida com ceticismo. Oh, Dona Marta, disse Dona Célia quando se encontraram naquela tarde. Tenho uma proposta interessante. Há uma empresa de turismo que organiza visitas gastronômicas por Coimbra, querem incluir os seus pastéis de nata no roteiro, mas precisam de garantia de que consegue fornecer 50 pastéis por dia, todos os dias da semana, 50 pastes por dia.
Marta fez rapidamente os cálculos mentais. Era quase o dobro do que produzia atualmente. Seria possível, mas teria de reorganizar toda a produção, admitiu Marta. E há mais uma coisa, continuou Dona Célia. Querem que conte a sua história aos turistas. A mulher divorciada, que recomeçou a vida fazendo doces tradicionais. Dizem que é inspirador. Contar a sua história a estranhos, Marta sentiu o estômago. Contrary, a ideia de expor a sua vida pessoal, o divórcio, as dificuldades fazia sentir vulnerável. Não sei se consigo, Dona Célia, falar da minha vida para pessoas que não conheço. Pense bem, querida, é uma oportunidade de ouro. E sabe que mais? A sua história pode inspirar outras mulheres que estão a passar por situações parecidas. Naquela noite, Marta conversou com os filhos sobre a proposta. Mãe, acho que deve aceitar, disse Sofia, que aos 15 anos já mostrava uma maturidade impressionante. A sua história é bonita. Mostra que é possível recomeçar, não importa a idade. Miguel concordou. E além disso, mãe, vai ganhar mais dinheiro. Talvez possamos até ir de férias este verão. Férias. Há 2 anos que não saíam de Coimbra, sequer para visitar os primos no Porto. Está bem, decidiu Marta. Vou aceitar, mas vou precisar de ajuda para aumentar a produção. Foi então que Sofia fez uma sugestão surpreendente. Mãe, e se pedisse ajuda à avó? A avó Sofia, de 72 anos, vivia sozinha numa casa perto do centro histórico, desde que o avô morrera. Sempre fora uma excelente cozinheira, mas e porrada. Morte do marido, raramente cozinhava. Não sei, filha. Ei, a avó esta idosa. Pode ser muito trabalho para ela. Pelo menos pergunte, mãe. Tenho a certeza de que ela ficaria feliz em ajudar. No dia seguinte, Marta visitou a mãe. Encontrou-a no jardim pequeno dos fundos da casa, cuidando dos gerânios, que eram o seu orgulho. Filha, que surpresa, disse a avó Sofia, limpando as mãos na sarda. Queres um café? Na cozinha que cheirava a alfazema e memórias antigas. Marta contou à mãe sobre a proposta da pastelaria. Preciso de produzir muito mais, mãe, pensei. Pensei que talvez quisesse ajudar-me. Os olhos da avó Sofia iluminaram-se. Ajudar-te? Filha, seria uma alegria. Desde que o teu pai morreu, esta casa anda muito silenciosa. E sabes que sempre adorei cozinhar. Mas seria muito trabalho, mãe. Tudo os dias, de manhã cedo. Marta, aos 72 anos, acordo às 5 da manhã, porque não consigo dormir mais. Pelo menos assim acordo com um propósito. E foi assim que, uma semana depois, a cozinha da avó Sofia transforma-se em uma pequena extensão da operação de Marta. As duas mulheres trabalhavam lado a lado, partilhando receitas antigas, aperfeiçoando técnicas, criando uma sinergia que nenhuma das duas esperava. Sabes, filha, disse a avó Sofia numa manhã, enquanto preparavam a massa folhada para os pastéis. Quando o teu pai me deixou viúva, pensei que a minha vida útil tinha acabado. Mas isto faz-me sentir viva outra vez. O primeiro grupo de turistas chegou numa manhã de abril. Eram 15 pessoas de várias nacionalidades, menos alemães, franceses, 2 casais brasileiros. Marta estava nervosa, as mãos tremiam ligeiramente quando começou a falar. O meu nome é Marta Fernandes, começou, a voz inicialmente hesitante. Há 2 anos, aos 45 anos, vi-me divorciada, sem experiência profissional, com 2 filhos. Paracrier, à medida que contava sua história, menos a descoberta da traição, o desespero inicial. Os primeiros bolos vendidos ao Sr. Joaquim, menos percebeu que as pessoas estavam genuinamente interessadas. Algumas mulheres do grupo tinham lágrimas nos olhos. Hoje, concluiu ela, sei que nunca é tarde para recomeçar. Cada bolo que faço é uma prova de que somos mais fortes do que pensamos. Quando terminou, uma senhora alemã aproximou-se dela. Obrigada por partilhar a sua história, disse em inglês, com sotaque carregado. Tenho 52 anos e acabei de me divorciar. Sentia que a minha vida tinha acabado, mas ouvir a sua história dá-me esperança. Naquela noite, Marta chegou a casa com uma sensação estranha, menos uma mistura de cansaço
e energia, de vulnerabilidade e força. Contara sua história a estranhos, e em vez de se sentir exposta, sentia-se livre. Como correu, mãe? Perguntou Miguel. Melhor do que esperava, filho. Muito melhor. Era verdade. Algo mudara dentro dela, naquele dia. Pela primeira vez desde o divórcio, Marta sentia que não estava apenas a sobreviver. Estava a viver. O verão de 2001 chegou a Coimbra com calor inusitado, mas a cozinha da casa de Marta fervilhava ainda mais intensamente que o clima lá fora. O que começou como uma necessidade de sobrevivência estava se transformando em algo que ela nunca imaginara. Um pequeno negócio próspero. Mãe, chegou outra encomenda por fax, anunciou Sofia, agora com 16 anos, e oficialmente encarregada de todas as comunicações da família. É de um hotel em Óbidos. Querem 100 pastéis de nata para um evento de empresários. 100 pastéis. 2 anos antes, Marta mal conseguia imaginar fazer 10. Agora, com a ajuda da avó Sofia e ocasionalmente dos filhos, conseguiam produzir até 200 por dia, quando necessário. Óbidos fica a mais de 100 quilômetros daqui, disse Marta, secando as mãos no avental. Como vamos entregar? Foi Miguel quem sugeriu a solução. Aos 18 anos, tinha acabado de tirar a carta de condução. Mãe, e se alugássemos uma carrinha para as entregas maiores? Posso ser eu a conduzir. A ideia assustou e animou Marta, em igual medida. Expandir para fora de Coimbra significava crescer, mas também significava riscos maiores. Vamos fazer as contas primeiro, decidiu ela, naquela noite. Sentada à mesa da cozinha, que se tornara o centro de operações do negócio. Marta olhou para os números escritos no caderno escolar que usava como livro de contas. Em 18 meses, passara de ganhar 30 euros por semana para quase 300. Não era rica, mas pela primeira vez, em anos, tinha algum dinheiro guardado. Marta, preciso de falar contigo sobre uma coisa, disse a avó Sofia, aparecendo na cozinha com 2 chávenas de chá de camomila. Diga, mãe. Tenho andado a pensar. E se montássemos uma pequena cozinha industrial? A minha casa tem aquela divisão nas traseiras que não usamos, podíamos adaptá-la. A sugestão fez sentido. A produção na cozinha doméstica estava chegando ao limite, e algumas encomendas maiores eram impossíveis de cumprir. Mas isso daria muito dinheiro, mãe. Fornos industriais, batedeiras, equipamentos. Filha, tenho algumas economias do teu pai, e tu também já tens algum dinheiro guardado. Podemos fazer isso juntas. Na semana seguinte, Marta visitou o banco pela primeira vez, desde o divórcio, não para pedir dinheiro emprestado, mas para falar sobre um pequeno investimento. O gerente, Sr. Ribeiro, conhecia a família há anos. Dona Marta, é uma excelente notícia ver como reconstruiu a sua vida, disse ele, analisando os documentos que ela trouxera. Os números mostram um crescimento consistente. Postal é por um empréstimo de 5.000 euros para equipamento, com pagamento em 2 anos, 5.000 euros. Era uma quantia que 2 anos antes lhe pareceria impossível de conseguir. Agora representava a diferença entre continuar pequena ou dar o salto para algo maior. Aceito, disse ela, surpreendendo, sei com a própria segurança. A transformação da divisão traseira da casa da avó Sofia numa pequena cozinha industrial levou 1 mês. Miguel, que decidira adiar a entrada na universidade para ajudar no negócio, revelou-se hábil com ferramentas e coordenou grande parte do trabalho. Mãe, olhe isto, disse ele ligando o primeiro forno industrial. Conseguimos fazer 60 pastéis de uma vez. O primeiro dia na nova cozinha foi um marco. Marta chegou às 5 da manhã, como sempre, mas desta vez acompanhada não apenas da avó Sofia, mas também de Lourdes, uma senhora dos 55 anos que perdera o emprego numa fábrica têxtil e que Marta decidira contratar como ajudante. Nunca pensei que aos 47 anos estaria a dar emprego a alguém, murmurou Marta, vendo Lourdes a preparar os ingredientes com o cuidado de quem precisava daquele trabalho. E eu nunca pensei que aos 55 encontraria alguém que me desse uma oportunidade, respondeu Lourdes, sorrindo. As outras patroas diziam que eu era velha demais. Naquele verão,
algo mágico aconteceu. A fama dos pastéis de nata de Marta começou a espalhar-se além de Coimbra. Um jornalista do Diário de Coimbra escreveu um artigo sobre a mulher que transformou dor em doçura. E de repente, pessoas de Lisboa, do Porto, até do estrangeiro começaram a encomendar os seus produtos. Mãe, tem uma senhora ao telefone, disse Sofia numa tarde de agosto. Diz que é de uma revista francesa e quer fazer uma reportagem sobre as suas receitas tradicionais portuguesas. Uma revista francesa. Marta ficou nervosa só de pensar, mas Sofia, sempre pragmática, convenceu-a. Mãe, é publicidade gratuita. E além disso, os franceses adoram doçaria. A jornalista Maria Dubois chegou a Coimbra numa manhã de setembro. Era uma mulher elegante nos seus 40 anos, que falava um português hesitante, mas compreensível. Madame Fernandes, disse ela, a sua história é exatamente o que procurávamos. Uma mulher que preserva tradições culinárias e ao mesmo tempo reconstrói a sua vida. É muito comente de Thion. Inspirador. A reportagem, publicada 2 meses depois na revista Savieurs du Monde, mudou tudo. De repente, Marta recebia encomendas de França, da Bélgica, até de restaurantes portugueses em Paris, que queriam os seus pastéis para servir aos clientes saudosos. Não consigo acreditar, disse ela, lendo um e-mail que Sofia traduzira do francês. Querem 50 dúzias de pastéis por mês, todos os meses. Mas com o sucesso vieram também os desafios. A pequena cozinha industrial já não conseguia dar resposta a todas as encomendas. Era preciso crescer novamente. Foi então que aconteceu algo inesperado. Antônio, o ex-marido, apareceu à porta da nova cozinha numa tarde chuvosa de outubro. Marta, preciso de falar contigo, disse ele, parecendo mais velho, mais cansado do que ela se lembrava. Que queres, Antônio? Perguntou ela, sem parar de trabalhar na massa dos pastéis. Soube do teu sucesso. Todo Coimbra fala de ti. Queria pedir-te perdão. E talvez possamos recomeçar. Marta parou o que estava fazendo e olhou para o homem com quem partilhara 22 anos de vida. Viu as rugas novas ao redor dos olhos, o cabelo mais grisalho, mas também viu algo que não via há anos. Humildade. Antônio, disse ela calmamente, há 2 anos e meio, quando descobri a tua traição, morreu uma parte de mim, mas sabes que nasceu uma parte nova, mais forte, mais independente. Perdoar-te, porque o rancor só me faria mal, mas recomeçar, não construir uma vida nova. E gosto dela. Mas Marta, somos uma família. A nossa família são os nossos filhos. E eles têm livre acesso ao Pai sempre que quiserem. Mas tu e eu, somos 2 pessoas diferentes agora. Antônio saiu sem dizer mais nada, e Marta continuou o seu trabalho. Sentia-se estranhamente em paz. Pela primeira vez desde o divórcio, não sentia raiva, nem mágoa, menos, apenas uma serenidade profunda, naquela noite. Enquanto fechava a cozinha, Marta olhou ao redor e sorriu. As máquinas reluzentes, os sacos de farinha empilhados, os moldes para pastéis organizados, tudo aquilo representava muito mais que um negócio. Representava a prova de que é possível reconstruir uma vida dos alicerces. Obrigada, Senhor, murmurou, por me dares força para chegar até aqui, e obrigada por me mostrares que às vezes é preciso perder tudo para descobrir do que somos realmente capazes. Amanhã seria outro dia de trabalho. Mais encomendas, mês e desafio. Mas Marta sabia que estava pronta para tudo o que viesse. Primavera de 2003, Marta acordou às 5 da manhã, como sempre, mas desta vez não foi para a cozinha de casa nem para a da avó. Sofia foi para o edifício industrial que alugara na zona empresarial de Coimbra, menos 1.000 metros quadrados de puro potencial transformados numa verdadeira fábrica de doces tradicionais portugueses. Bom dia, Dona Marta, cumprimentaram em coro as 12 funcionárias que já esperavam. Todas mulheres, a maioria com mais de 40 anos, todas com histórias parecidas, a sua menos divórcios difíceis, desemprego, filhos para sustentar. Marta fizera questão de dar oportunidades a quem mais precisava. Bom dia, meninas, respondeu ela,
vestindo o avental branco com o logótipo que Sofia desenhara, doces da Marta, tradição que sabe a família. 5 anos após aquele primeiro bolo de limão, levado ao senhor Joaquim, Marta comandava uma operação que produzia 3.000 pastéis de nata por dia, além de bolos regionais, travesseiros de Sintra, pastéis de Tentugal e outras especialidades que foram recuperando das receitas familiares. Mãe, chegou o contrato do supermercado Pingo Doce, anunciou Miguel, agora com 21 anos, e formalmente o diretor comercial da empresa. Querem os nossos produtos em 15 lojas da região centro. Kanslu. Marta lembrou-se de quando procurou emprego no Pingo Doce e foi rejeitada por não ter experiência. Agora, eram eles que a procuravam. E há mais novidades? Continuou. Miguel, a tempo de atividade da Protrombina quer servir os nossos pastéis de nata nos voos para o Brasil. Dizem que é para matar as saudades dos emigrantes. A tempo de atividade da Protrombina. A Companhia Aérea Nacional queria os seus pastéis. Marta teve de se sentar por um momento, absorvendo a informação. Conseguimos dar resposta a tanta encomenda? Perguntou ela. Com a nova linha de produção que instalamos no mês passado. Sim, respondeu Sofia, agora com 19 anos e responsável pela qualidade e inovação. E tenho uma ideia para um novo produto. Sofia sempre fora criativa, mas nos últimos anos desenvolvera um verdadeiro talento para adaptar receitas tradicionais aos gostos modernos. Fora ela quem sugerira os pastéis de nata sem açúcar para diabéticos, os bolos sem glúten, as versões miniatura para eventos. Que ideia é essa? Perguntou Marta. Pastéis de nata congelados. As pessoas podem comprar no supermercado e aquecer em casa. Manteriam o sabor, mas seria muito mais conveniente. Congelar pastéis de nata. A ideia parecia quase sacrílega para alguém que aprendera que os pastéis deviam ser comidos ainda mornos do forno, mas Marta sabia que era preciso inovar para crescer. Vamos testar, decidiu ela. Naquela tarde, recebeu uma visita inesperada. Era Dona Célia, da pastelaria Mondego, que fora uma das primeiras a apostar nela. Marta, vim falar contigo sobre uma oportunidade, disse ela sentando-se no pequeno escritório que Marta improvisara na fábrica. Há um grupo de investidores interessado em expandir o teu negócio para o estrangeiro. França, Alemanha, talvez até Brasil. Investidores estrangeiros. A ideia era simultaneamente excitante e assustadora. Não sei, Dona Célia, gosta de controlar tudo pessoalmente. Como posso garantir a qualidade se estiver tão longe? É isso que tens de decidir, querida. Ficas uma empresária local bem-sucedida ou tornas-te numa marca internacional? Ambas as opções são válidas. Naquela noite, Marta reuniu a família na cozinha de casa, menos a mesma cozinha onde tudo começara 5 anos antes. A avó Sofia, agora com 77 anos, mas ainda ativa na empresa, Miguel, Sofia e até Lourdes, que se tornara quase parte da família. Preciso da vossa opinião sobre uma decisão importante. Começou Marta. Explicou a proposta dos investidores, as possibilidades de expansão internacional, mas também os riscos envolvidos. Mãe, disse Miguel, lembra-se de quando éramos pequenos e nos levava ao Cristo Rei. Em Lisboa, ficávamos horas a olhar a vista, e a mãe dizia sempre, filhos, o mundo é grande, mas nós podemos sonhar tão alto quanto quisermos. Marta sorriu. Lembrava-se perfeitamente dessa frase. Se recusarmos esta oportunidade por medo, continuou ele, estaremos a trair aquela mulher corajosa que decidiu fazer o primeiro bolo para vender. Sofia concordou. Mãe, a sua história já inspirou tantas mulheres aqui em Portugal. Imagine quantas mais poderia inspirar pelo mundo. A avó Sofia, que estivera calada, finalmente falou. Filha, quando o teu avô morreu, podia ter me fechado em casa, esperado pelo fim. Em vez disso, juntei-me a ti, nesta aventura. Aos 77 anos, descobri que ainda era capaz de sonhar. Se eu posso, tu também podes. Naquela noite, deitada na cama, Marta olhou para o teto e fez a oração, que se tornara ritual. Senhor, mais uma vez preciso da tua orientação. Mostra-me
o caminho certo. Na manhã seguinte, acordou com uma certeza estranha no coração. Telefonou a dona Célia antes mesmo de ir para a fábrica. Quero marcar uma reunião com os investidores, disse ela, mas com uma condição. Mantenho o controle da qualidade e da receita. Posso expandir o negócio, mas não vou comprometer aquilo que nos trouxe até aqui. Marta, disse dona Célia, rindo. Acho que eles vão adorar negociar contigo. És mais esperta do que imaginas. Talvez fosse apenas uma mulher que aprendera da maneira mais difícil, que às vezes é preciso arriscar tudo para ganhar tudo. Dezembro de 2024, Marta Fernandes, agora com 68 anos, estava sentada no escritório do 15º andar, do edifício que abrigava a sede da Doces da Marta Internacional, em Lisboa. Pela janela, podia ver o Tejo serpenteando majestosamente, e mais, além, a ponte 25 de abril, que tantas vezes cruzara nos primeiros anos de expansão do negócio. Avó Marta, chegaram os números de vendas de novembro, disse Beatriz, sua neta de 22 anos, filha de Sofia, que acabara de se formar em gestão e assumira o cargo de diretora financeira. França, 15% de crescimento. Alemanha, 12%. E o Brasil? O Brasil explodiu, 40% de aumento nas vendas. Marta sorriu, ajustando os óculos para ler o relatório. 25 anos depois daquele primeiro bolo de limão, a Doces da Marta estava presente em 4 países. Empregava mais de 300 pessoas, menos 80% mulheres, acima dos 40 anos, e faturava 15 milhões de euros por ano. E a nova fábrica em São Paulo, como está? Perguntou Marta. Inauguração marcada para março, respondeu Miguel, agora com 41 anos, e CEO da empresa. A equipe brasileira está entusiasmada. Dizem que há filas de 2 horas nos pontos de venda piloto. Marta riu. Filas de 2 horas por pastéis de nata. Se alguém lhe dissesse isso há 25 anos, pensaria que a pessoa estava louca. Avó, disse Beatriz. A revista Forbes quer fazer uma entrevista consigo para a edição sobre mulheres que mudaram o mundo dos negócios depois dos 40. Como respondo? Diz que aceito, respondeu Marta. Mas só se puder falar também das nossas funcionárias. Esta empresa não é só minha, menos é de todas as mulheres que provaram que idade não é impedimento para recomeçar. Naquela tarde, Marta fez algo que se tornara tradição sempre que vinha a Lisboa. Visitou a primeira loja da empresa na capital, na Rua Augusta. Era uma pequena pastelaria, que mantinha o ambiente acolhedor dos primeiros tempos, mesmo fazendo parte de um império internacional. Dona Marta, exclamou Carla, a gerente da loja, uma mulher dos 55 anos, que Marta contratara quando ela estava desempregada há 2 anos. Como está? Os clientes perguntam sempre por si. Estou bem, Carla. E tu? Como vão as coisas em casa? Muito melhor, Dona Marta. O meu filho conseguiu entrar na universidade. E eu finalmente consegui comprar um carro. Nunca pensei que aos 55 anos teria uma vida tão estável. Histórias como a de Carla Ripichamsi, centenas de vezes pela empresa. Marta fazia questão de conhecer pessoalmente todas as funcionárias, de saber das suas vidas, dos seus sonhos, das suas dificuldades. Dona Marta, disse uma cliente que a reconheceu, posso tirar uma foto consigo? Sou brasileira. E os seus pastéis me fazem lembrar de casa, mesmo sendo portugueses. Depois da foto e de conversar um pouco com a cliente, Marta saiu da loja e caminhou pelas ruas de Lisboa. A cidade mudara muito nos últimos anos, mas continuava a ter aquele charme que a fazia sentir-se em casa. O telemóvel tocou. Era Sofia, agora com 39 anos e diretora de inovação da empresa, a partir do Porto. Mãe, tenho novidades. A Netflix quer fazer um documentário sobre a sua vida, de dona de casa a empresária. A história de Marta Fernandes. O que acha? Documentário na Netflix. Marta riu, lembrando-se de quando não sabia sequer o que era a internet. Se for para inspirar outras mulheres, aceito, respondeu ela. Mas quero participar na edição. A minha história deve ser contada como realmente foi, com todas as lágrimas, mas também com toda a esperança. Naquela noite de volta a Coimbra,
Marta jantou na casa da avó Sofia, agora com 96 anos, mas ainda lúcida e participativa na empresa, como consultora especial de receitas tradicionais. Filha, disse a avó Sofia, às vezes olho para ti e não acredito no que conseguiste. Lembras-te de quando estava sentada nesta mesma cozinha, a chorar porque não sabias como ia sustentar os filhos? Lembro-me como se fosse ontem, mãe. E agora, olha, és uma das empresárias mais respeitadas do país, dás emprego a centenas de pessoas, e ainda por cima mantiveste os valores. Nunca te esqueceste de onde vieste. Era verdade. Por mais que a empresa crescesse, Marta fazia questão de manter os valores que a trouxeram até ali: qualidade, tradição e, sobretudo, oportunidades para mulheres em situações difíceis. Sabe o que mais me orgulha, mãe? Disse Marta. Não é o dinheiro, nem a fama. É saber que a nossa empresa mudou a vida de tantas mulheres, que provamos que nunca é tarde para recomeçar. Na manhã seguinte, Marta acordou às 6, já não precisava de acordar às 5, mas o hábito mantinha-se. Foi à cozinha da empresa em Coimbra, agora dirigida pela Lourdes, que aos 77 anos continuava ativa e era responsável por treinar as novas funcionárias. Bom dia, dona Marta, cumprimentaram as funcionárias. Bom dia, meninas. Como estão os preparativos para o Natal? Tudo é postos, respondeu Lourdes. Temos encomendas para 50.000 bolos rei este mês. 50.000 bolos rei. Marta lembrou-se de quando ficava nervosa por ter de fazer 10 pastéis. Ao meio-dia, chegou uma carta que a emocionou profundamente. Era de uma mulher de 52 anos, de Braga, que acabara de se divorciar e estava a pensar em começar um pequeno negócio de doces. Cara dona Marta, dizia a carta, a sua história do-me coragem para acreditar que posso recomeçar. CS conseguiu aos 45 anos, eu posso conseguir aos 52. Obrigada por me mostrarem que os sonhos não têm data de validade. Naquela tarde, Marta telefonou para a mulher e convidou-a para uma conversa. Como fizera centenas de vezes ao longo dos anos, partilhou conselhos, ofereceu apoio e sem necessário. Uma oportunidade de emprego. No final do dia, sozinha no seu escritório, Marta olhou para as fotografias na parede, a primeira fornada de pastéis, a inauguração da primeira fábrica, as cerimônias de abertura das lojas internacionais, mas também fotos das funcionárias, dos netos, da família que se mantivera unida, apesar de todas as dificuldades. Pegou no telefone e marcou um número que sabia de cor. Olá, Antônio, disse ela quando o ex-marido atendeu. Marta, aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Só queria dizer-te uma coisa. Obrigada. Obrigada por quê? Porque se não me tivesses traído, se o nosso casamento não tivesse acabado, eu nunca teria descoberto do que era capaz. Nunca teria criado esta empresa, nunca teria ajudado tantas mulheres, nunca teria provado a mim mesma que podia voar. Houve silêncio do outro lado da linha. Marta, não precisas de dizer nada, Antônio. Só queria que soubesses que te perdoo e completamente. E mais, que te agradeço. Porque às vezes precisamos de perder tudo para ganhar tudo. Depois de desligar, Marta ficou alguns minutos em silêncio, olhando pela janela para as luzes de Coimbra, a cidade que a viu nascer, crescer, sofrer e triunfar. Pegou numa folha de papel e começou a escrever. Carta às mulheres que acham que é tarde demais. Queridas amigas que talvez nunca conhecerei pessoalmente, o meu nome é Marta Fernandes, tenho 68 anos e quero contar-vos uma coisa. Nunca, mas nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 45 anos, pensei que a minha vida tinha acabado. Hoje, aos 68, sei que ela apenas começou naquele momento. Cada lágrima que chorei, cada medo que enfrentei, cada pequena vitória que conquistei, levou-me até aqui. E se eu conseguir, vocês também conseguem. A idade não é uma limitação, é experiência acumulada. As rugas não são sinais de derrota, menos são medalhas de guerra. E os cabelos brancos não significam que estamos velhas, significam que somos sábias. Não importa quantos anos têm, não importa quantas vezes falharam, não importa quantas pessoas disseram que não conseguiriam. Se há um sonho no vosso coração, se há uma ideia na vossa cabeça, se há uma vontade de mudar, façam-no hoje.
porque eu aprendi uma coisa: Deus não nos dá sonhos com data de validade. Ele dá-nos oportunidades quando estamos prontas para as aproveitar, com todo o meu carinho e admiração. Marta Fernandes, fundadora e CEO, Doces da Marta Internacional, dobrou a carta cuidadosamente e guardou-a na gaveta. Amanhã pediria a Sofia para publicar no site da empresa e nas redes sociais. Talvez chegasse alguma mulher que precisasse de ouvir exatamente aquelas palavras. Saindo do escritório, Marta olhou uma última vez para o edifício, que abrigava o coração do seu império. 25 anos depois, sabia que o verdadeiro sucesso não se media em dinheiro ou reconhecimento, mas na capacidade de transformar dor em propósito, lágrimas em combustível e sonhos em realidade. Obrigada, Senhor, murmurou, como fazia todas as noites, por me dares força para chegar até aqui. E obrigada por me mostrares que às vezes é preciso cair para aprender a voar ainda mais alto. Dirigindo-se para casa, através das ruas familiares de Coimbra, Marta sorriu. Amanhã seria outro dia, com novos desafios, novas oportunidades, novas mulheres para inspirar, e ela estaria pronta. Como sempre estivera, desde aquele primeiro bolo de limão que mudou tudo. Hoje, aos 68 anos, Marta Fernandes é CEO de uma empresa internacional que fatura 15 milhões de euros anuais. Emprega mais de 300 pessoas em 4 países, e é símbolo de empreendedorismo feminino tardio. Mas mais importante que os números, é o legado. Centenas de mulheres que encontraram uma segunda oportunidade, milhares de famílias sustentadas, e a prova viva de que nunca é tarde demais para recomeçar. Se há uma coisa que aprendi, diz Marta, é que Deus não desperdiça as nossas lágrimas. Ele transforma-as no tempero mais especial para os nossos maiores sucessos.